2 casos suspeitos de coronavírus são investigados pela Secretaria de Estado da Saúde na nossa região. Além da paciente de Lorena, que havia voltado recentemente de uma viagem da Itália com sintomas da doença, o Estado confirmou hoje que também acompanha um caso em Pindamonhangaba, uma mulher de 35 anos que havia retornado de uma viagem do Japão. Ela está em isolamento residencial e é monitorada pela vigilância sanitária. Outras 64 pessoas são investigadas em São Paulo, que tem um caso confirmado pelo novo coronavírus. Foi liberado parcialmente agora há pouco o trecho da rodovia Carvalho Pinto, em Taubaté, interditado por uma queda de barreira na pista sentido São Paulo. O problema foi registrado entre os quilômetros 134 e 126. No quilômetro 133, a Ecopistas montou um desvio operacional em que o motorista percorre cerca de 100 metros em pista de mão dupla e depois acessa novamente a pista em direção à capital. O local está sinalizado e ainda não há previsão para a liberação total do trecho. Homens e máquinas ainda trabalham para liberar a rodovia Rio Santos no trecho de serra entre Maresias e Boiçucanga, em São Sebastião, no litoral norte. Um deslizamento de terra com queda de árvores na altura do quilômetro 158 interdita completamente a estrada desde a noite de ontem. Geólogos estiveram no local para avaliação do solo e direcionamento dos trabalhos de recuperação da pista. Há riscos para novas quedas de barreira no local. Hoje, o transporte universitário da Prefeitura, que opera nas linhas para as faculdades de Mogi das Cruzes e do Guarujá, foi suspenso. Profissionais da EDP São Paulo, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em diversas cidades da região, participaram hoje de um treinamento para auxiliar as autoridades de saúde na identificação de focos do mosquito Aedes aegypti. Eles foram capacitados para informar aos órgãos municipais possíveis criadouros encontrados durante a medição do consumo de energia feita casa a casa. Cerca de 33 funcionários participaram dos treinamentos e estão aptos para auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os profissionais atuam na leitura da medição do consumo de energia nas cidades de Taubaté, Tremembé, Caçapava, Jambeiro, Pindamonhangaba e Roseira. Durante o trabalho, ao identificar possíveis focos para a proliferação das larvas, eles vão enviar um aviso às autoridades locais de saúde. Em experiências anteriores, a atuação dos colaboradores contribuiu em 75% para a descoberta de novos focos do mosquito. Nossos leituristas, então, estão sendo treinados para, quando houver um local com foco do mosquito, fazer a aplicação de um código interno no próprio coletor de leitura e, com isso, esses dados vão ser repassados para a Prefeitura, para os órgãos competentes, para que seja treinado. Com isso, a gente consegue aí uma maior efetividade na identificação do mosquito. No mundo, cerca de 7.000 doenças raras já foram catalogadas pela Organização Mundial da Saúde. E o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento correto desde criança. Por isso que a data de hoje, 28 de fevereiro, foi escolhida para alertar sobre o Dia Mundial de Doenças Raras. Este é o cantinho da casa preferido da pequena Beatriz. Mas que chulé! Com 1 ano de vida, ela foi diagnosticada com a síndrome de Rett, uma doença neurológica provocada por uma mutação genética que atinge, na maioria das vezes, crianças do sexo feminino e causa alterações no desenvolvimento que podem comprometer principalmente a fala e as articulações. Hoje, com 3 anos e meio, a melhora no desenvolvimento da Bia já é visível. Quando ela fez 1 ano e aí ela não caminhava, a gente segurava ela, mas ela não gostava de ficar em pé, ela tinha um desconforto. Eu pensei, bom, tem alguma coisa que não tá legal, né? E aí, com 1 ano e 2 meses, eu procurei uma neuropediatra que fez o diagnóstico de hipotonia global e atraso no desenvolvimento. E aí, a partir disso, a gente começou as terapias, que foi, a gente iniciou com fisioterapia, ecoterapia e natação. E com o passar dos anos, a Bia hoje tem 3 anos e meio, a gente foi, então, formando uma equipe multidisciplinar que cuida das terapias dela. No início foi difícil o diagnóstico, já que a síndrome de Rett é considerada uma doença rara. A Fernanda conta que procurou a ajuda de vários profissionais até descobrir o problema da filha, que hoje convive com outras crianças da mesma idade e também frequenta a escola regular. Nosso objetivo sempre foi, desde o diagnóstico, proporcionar uma vida para ela de criança, né? Então, ela frequenta a escola, meio período todos os dias, escola regular, salinha de aula normal com os colegas dela. E aí, na parte da tarde, ela fica em casa, brinca, às vezes tira um cochilinho para dar uma descansada, recuperar da escola. E na parte da tarde, no finalzinho da tarde,
tarde, geralmente ela faz as terapias. No mundo, cerca de 7 mil doenças raras já foram catalogadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, sendo 80% delas de origem genética, como a síndrome de Rett, e 20% de causas infecciosas, como as virais ou degenerativas. Para 95% das síndromes raras, não existe tratamento, restando somente os cuidados paliativos e serviços de reabilitação, como as sessões de musicoterapia que a Beatriz frequenta há 8 meses. Estimular os sons que ela já traz, que é o A, o BRU, ela brinca, então estimular esse tipo de som e estimular principalmente o motor, para que ela possa também poder pegar, poder mostrar com a mão o que ela quer. Esse tipo de trabalho que faz a musicoterapia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças raras são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas, ou seja, até 65 indivíduos para cada 100 mil pessoas. Em alguns casos, os pacientes costumam consultar até 10 médicos diferentes até chegar em um diagnóstico preciso. Hoje no Brasil, o atendimento a pacientes com doenças raras é feito prioritariamente na atenção básica do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quando há necessidade, os casos são encaminhados para atendimento especializado. Estados e municípios contam com recursos para o custeio de procedimentos para o diagnóstico da doença, além de suporte para medicamentos aos pacientes. O médico ainda reforça a importância das consultas de rotina com um pediatra nos primeiros meses de vida e que, ao identificar qualquer comportamento considerado diferente, que seja informado ao profissional. Nós que fazemos o segmento longitudinal, do paciente pediátrico, são as consultas de rotina, elas são de extrema importância. Por quê? Porque é onde nós podemos identificar sinais e sintomas trazidos pela família, que pode identificar um sinal de alerta para uma possível doença de caráter raro, uma doença crônica. Se a gente que é mãe, pai, acha que tem um sentimento, tem alguma coisa que não está legal, eu acho que a intervenção precoce é muito importante. E segundo o Ministério da Saúde, aqui no estado de São Paulo, os atendimentos especializados ficam nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e Santo André. E ainda hoje no Band Cidade, o clima de carnaval continua neste fim de semana na nossa região. Em São José dos Campos, Simoninha canta na Ressaca da Folia no SESI a partir das 8 da noite. Agora 7h11.